Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, mantenha-nos nesse espírito, Senhor, esse espírito aceso, esse espírito fervoroso, esse espírito que irá trazer o Senhor de volta. Mantenha-nos como igreja viva, igreja nova, igreja no frescor da palavra. Mantenha-nos, Senhor, na tua presença, conectados a ti, por meio da tua palavra, por meio do teu falar profético. Dê-nos, Senhor, um coração aberto, um coração alargado. Senhor, dê-nos, Senhor, uma audição, Senhor, sensível e uma visão alargada concernente à tua vontade, concernente ao teu falar atual. Esteja abençoando a tua igreja, esteja abençoando, Senhor, o teu povo, esteja abençoando as famílias, os casais, os jovens, os adolescentes, as crianças. Senhor, esteja, Senhor, abençoando a tua igreja, Senhor. Dependemos do Senhor. Te louvamos, te agradecemos e ainda pedimos que o Senhor acenda em nós o fogo pela pregação do Evangelho, o fogo, Senhor, de trazer o Senhor de volta, cumprindo a tua vontade nessa terra. Nessa noite fala conosco, dê-nos, Senhor, entendimento, não na mente, não, Senhor, como forma de conhecimento, mas como viver, Senhor, como realidade, Senhor. Que a tua palavra seja viva e eficaz em nós, opera em nós, Senhor, nos moldando e nos alinhando de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu plano. Nós te amamos, te louvamos. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Aleluia. Irmãos, nós demos início essa semana ao desfrute do nosso alimento diário. Senhor Jesus, não é esse? É tanta coisa, né? A bolsa aqui, você acha... Senhor Jesus, a leitura deste alimento diário aqui, deste volume, O Caminho, a Verdade e a Vida. Você leu a semana 1, que tem como título Quem Creu? É isso? Em nossa pregação. Isso aí está lá em Isaías capítulo 53, versículo 1. Isso está também em João capítulo 12, do versículo, está aberto aqui a minha Bíblia já, do versículo 37 ao versículo 50, foi o que nós vimos essa semana. Então, nós iremos dividir o encargo dessa semana em duas porções. Hoje nós iremos ver mais sobre, entre os versículos 37 e 43, se der tempo, do Evangelho de João capítulo 12. E amanhã nós iremos entrar mais detalhado dentro de Isaías 53, concernente à obra de Cristo, a profecia da vinda do Messias, cerca de 700 anos antes de acontecer. Isaías já tinha profetizado que ele viria, mas não viria para ter uma vida boa, uma vida de regalia, uma vida de luxo, de luxúria, uma vida tranquila nessa terra. Pelo contrário, ele veio para sofrer, para ser rejeitado, para ser desprezado e principalmente para cumprir uma obra, que é morrer no meu e no seu lugar. Então, amanhã, ainda aproveitando o microfone, está dando uma microfonia, né? Pouquinha coisa, mas está. Aproveitando que nós teremos a nossa reunião à mesa do Senhor e veremos mais sobre Isaías 53, amém? Então, abra sua Bíblia em João capítulo 12. Quem ainda não pegou o seu alimento diário, irmãos, pegue, não deixe de desfrutar, não deixe de estar alinhado ao falar atual do Senhor, tá bom? Estamos vivendo dias que antecedem a volta do Senhor, dias que nós já estamos, irmãos, não sei se você consegue perceber, mas a volta do Senhor já está sendo visível. Ela já está sendo clara, já está sendo manifesta para nós. Então, por favor, irmãos, tenha o encargo e o desfrute diário da palavra, não perca. Irmãos, não deixe, não abre mão da sua comunhão com o Senhor. Não abre mão da sua comunhão diária, não abre mão da sua leitura do alimento diário, da sua leitura da Bíblia, não abre mão da sua imersão diária na palavra profética. Não abra mão disso, irmãos. Abra mão de qualquer outra coisa. Se for para você escolher qualquer outra coisa, menos da sua comunhão com o Senhor, porque é isso que vai te manter vivo, e é isso que vai te manter avante até a volta do Senhor.
Vivemos dias, não estou falando aqui no nosso meio, tá? Não estou falando, mas a cristandade, os cristãos estamos vivendo época que grande parte dos cristãos estão sonolentos, estão dormindo. O Senhor tem nos alertado que nós devemos despertar, Paulo fala isso, desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Irmãos, não vamos ser cristãos sonolentos. Não sei quem falou, não sei se foi Wesley, não sei se foi Spurgeon, não sei quem foi, não sei se foi Billy Graham, não sei, mas uma frase um dia que eu li que não saiu da minha cabeça, da minha mente, é que Satanás, ele ama balançar o berço de um cristão sonolento. É aí que ele vai balançar o berço mesmo, que é aí que ele vai dormir, porque um cristão dormindo, irmãos, ele não faz mal a ninguém no império das trevas. Ele não oferece nenhum dano ao império das trevas. Então, meu irmão, Satanás quer fazer o cristão é dormir. Ele vai balançar. Não estamos falando, irmão, fisicamente, tá? Embora alguns ainda durmam, né? Fisicamente. Mas estamos falando de espiritualmente, irmãos. Como que está a sua vida espiritual? Você está aceso? Você está sonolento ou você já está dormindo? Irmãos, vamos orar ao Senhor. O Senhor me desperta. Senhor, a tua volta está muito próxima. O seu retorno está muito próximo. E nós não podemos ser cristãos que estejam dormindo, sonolento e muito menos dormindo. Vamos avançar. Amém? Cumprindo com a vontade do Senhor, cumprindo com o seu querer nessa terra, como igreja. Repito, não estou falando, quando falamos da questão da sonolência, isso é na cristandade no mundo, tá? Não em especial na igreja em Carlos Chagas, porque graças ao Senhor, o Senhor tem avançado aqui, né? Os irmãos estão avançando, os irmãos estão obedecendo, os irmãos estão entrando no ritmo do céu, amém? Devagar nós entramos, amém? O importante é nós estarmos alinhados a essa vontade e esse falar atual aí. João capítulo 12, versículo 37 ao versículo 43. João 12, 37 a 43 fala, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, pensa numa resistência que o Senhor encontrou diante do seu povo. Irmãos, para você ter uma ideia, um judeu mesmo, não é judeu de nome, de carteirinha, um judeu mesmo, praticante. Ele conhece o Antigo Testamento de cor. Ele conhece, ele recita. As crianças, quando entram na escola, eles aprendem a recitar de cor. Não versículos, irmãos, mas capítulos inteiros e livros inteiros. Então, o profeta Isaías, ele é muito lido pelos judeus. Então, essa profecia que Isaías trouxe lá no capítulo 53 do seu livro, os judeus já conheciam. Então, quando Jesus chega para eles, era o quê? A realidade da profecia se cumprindo diante deles. Mas eles não tiveram essa visão. João capítulo 1, versículo 11. Vieram para os que eram seus, e os seus não receberam. Então, quando nós lemos uma passagem como essa aqui,
No versículo 37, por exemplo, fala: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Então agora eu e você, nós entendemos que o fato de Jesus operar um milagre, o fato de Jesus ressuscitar Lázaro, o fato de Jesus dar visão ao cego, o fato de Jesus purificar o leproso, o fato de Jesus fazer um paralítico andar novamente, não era em benefício daquela pessoa. Ah, Jesus ressuscitou Lázaro, porque Lázaro, sim, era amigo de Jesus, Jesus amava Lázaro, mas Jesus ressuscitou Lázaro não foi por causa de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro para que aqueles que estivessem próximos pudessem crer nele. Então toda a obra que o Senhor fez nessa terra, toda manifestação de poder, toda manifestação de força e todo o milagre não eram em benefício de uma pessoa apenas, mas para quem estivesse próximo e ao verem o milagre, pudesse o quê? Crer em Jesus. No Antigo Testamento foi a mesma coisa. Então, irmãos, o que Deus tem feito na vida, na nossa vida, na sua vida, o milagre de transformação na sua vida, não é isso, aquele milagre que podemos dizer assim, aquele milagre de quem te viu, quem te vê, né? Aquele milagre, esse milagre de transformação, esse milagre de salvação não é em benefício próprio seu, é para que pessoas que estejam do seu lado, ou pessoas que te conheceram antes e hoje te conhecem, possam olhar e falar assim: olha, realmente, Deus tem operado, realmente, Deus existe, realmente, Deus faz a obra. Crê no Senhor por meio do que Ele faz na nossa vida. Irmãos, nós somos canais para que por meio nosso as pessoas venham crer no Senhor. Toda obra, toda transformação não é para você apenas, não é para a sua família apenas. Toda obra de restauração não é apenas para o seu casamento, é para testemunho às nações, é para testemunho às pessoas e é para envergonhar principados e potestades. A sua vida precisa ser uma pregação do Evangelho. A minha vida precisa ser uma pregação do Evangelho. As pessoas olharam e falaram assim: opa, você é, entre aspas, você é crente, né? Lembra, filha, um dia que nós estávamos lá a mulher do nada olhou e falou: é crente, né? Lembra disso? Não precisou de ninguém falar nada. Irmãos, nós precisamos testemunhar Cristo na nossa vida. Se necessário, você fala alguma coisa. Mas na nossa vida precisa ser manifesta essa obra do Senhor para que pessoas venham a crer nele. Aí Deus vê, as pessoas veem Deus fazendo uma obra no casamento de Cleomar, na vida de Cleomar e Aura, vê essa transformação, falou: opa, eu quero isso também. Aí chega nele: onde que você achou isso aí? Como que você conseguiu? Me explica, qual que é a receita? Aí Cleomar fala com ele: vem e vê. Não é isso? Vem e vê. Qual que é a receita? O que Deus só... Peraí, só parece mentira. Irmãos, não precisa nem de você explicar nada. Aí você fala: vem ver. Você vai experimentar o que eu tenho experimentado. Irmãos, ninguém resiste àquilo que ela vê. As pessoas podem resistir àquilo que você fala, mas aquilo que você manifesta, não tem como resistir a isso. Então, no antigo, aqui nós vemos o Senhor, irmãos, e não eram poucos os milagres que o Senhor fez diante daquele povo, e o povo não creu nele. Tem uma passagem aqui de Salmos, abra comigo Salmos 27, Salmos capítulo 27. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus,
Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Salmo 27, versículo 11 e 12. Do 11 ao 14, Salmo 27, do 11 ao 14, fala: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me... Pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Irmãos, quando o Senhor, a gente precisa compreender algo aqui. Quando o Senhor fala, lá volta para João capítulo 12, quando fala que eles não creram nele, João capítulo 12, versículo 37, né? Fala o seguinte: embora eu tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Nós já falamos isso aqui antes, que o termo crer, quando o Senhor fala crer, não é acreditar nele. Acreditar em Deus é uma coisa, certo? Acreditar em Jesus é uma coisa. Por exemplo, você prega o evangelho para alguém e a pessoa fala: não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas essa pessoa quer alguma coisa com Deus? Não. Isso não é o crer para a salvação. Crer, quando fala em João capítulo 1, versículo 12, crer é receber. Crer em Cristo é receber Cristo para dentro de si. Crer é receber. E quando você recebe Cristo, você quer um contato com Cristo, você quer uma proximidade com Cristo, você quer uma comunhão com o Senhor. Porque quanto mais perto dele você está, mais da presença dele você vai desejar, você vai querer. Quanto mais você o conhece, mais você desejará conhecê-lo. Porque o Senhor, irmãos, ele é pleno. Cristo não tem medida, Cristo não tem limite. Você pode passar, e nós passaremos, a eternidade com o Senhor. Eternidade, irmãos, não tem início, não tem fim. Nós passaremos a eternidade com o Senhor e nós não o conheceremos na sua plenitude. Cristo é pleno, não tem altura, largura e profundidade. Não é possível medir, não é possível mensurar Cristo. Então, quanto mais você conhece, mais você deseja, isso é receber, é crer. Não é acreditar que Ele existe. Acreditar que Ele existe, irmãos, é algo fora. Não vai fazer nenhum efeito na vida de ninguém. Tiago capítulo 2, versículo 19, fala o seguinte: crês tu que Deus é um só? Grandes coisas, até os demônios creem e tremem. Se os demônios creem, eles são salvos? Não. Mas a salvação não é por meio do crer? Então esse crer que os demônios creem e muitos creem também é saber da existência. Eu sei que ele existe. Mas o crer da salvação, João capítulo 1, versículo 12, repito novamente: mas a todos quantos o receberam para dentro, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, isso é crer. Crer é receber. Fala com o irmão que está do seu lado: crer é receber.
crer, receber o Senhor para dentro da sua vida. Ah, eu acredito. Às vezes, né, não, por não saber disso, irmãos, aí você, não, crê, está salvo. Veja bem isso aí. Pode crer, pode acreditar na existência, mas pode não ter recebido. Então, irmãos, a salvação do nosso espírito, ela provém do receber o Senhor como o Espírito, como a vida de Deus, como o Consolador para dentro de nós. Isso é receber. E a turma aqui, os judeus aqui, irmãos, tinham essa maior dificuldade. Eles não creram no Senhor. Por que isso? Porque eles esperavam um rei. Irmãos, Cristo, ele quebrou toda a expectativa do judaísmo. A expectativa dos judeus é o quê? Uau, um rei. E quando se fala em rei, irmãos, é literalmente um rei. É isso? Que olha e fala assim, eis um rei poderoso, forte, bem vestido, aparência, mora num palácio. Aí Cristo pega e me chega em Jerusalém, olha aí o vosso rei montado num jumentinho. Aí pega e olha para Cristo, tinha cerca de 30 anos, fala, opa, tem mais de 50, ele não tem aparência nenhuma. Aí pega e olha para Cristo, o quê? Andando aí com essa turma aí, um pior do que o outro? Um mais difícil do que o outro? Andando aí com essa turma aí, cheia de problemas? Andando aí com imperativo, andando aí com explosivo, andando aí com essa turma. Eu conheço quem que é essa turma que ele está andando. Não, um rei não faria isso. O padrão humano estabelece uma visão de realeza. Deus não age, irmãos, pela aparência. Lembra quando Deus envia Senhor Jesus, Natan, né? Samuel, Senhor Jesus, Samuel para escolher o rei? Aí vem apresentando os filhos de Jessé, né? Opa, esse aí entrava forte, aparência, opa, esse aí é o rei. Passa direto, não é esse. Chama o próximo valente de guerra, o combatente mesmo. Esse aí. Aí Deus fala, Samuel, não é esse. Samuel já com os olhos humanos, né? Olha, falou, opa, é esse. Vou já preparando a jarra com unguento, né? Com óleo para já jogar. Não é esse. Acabou os filhos. Cadê? Mas vem cá, você não tem nem mais um, não? Tem mais um. Cadê ele? Tá perdido aí. Chama ele. Aí me chega, irmãos, Davi, forte, franzino. Porque tudo leva a quê? Que Davi era franzino. Porque ele não aguentou sustentar uma armadura de um soldado de guerra quando foi enfrentar Golias. Era pesado demais para ele. Aí você entende que ele era franzininho. Chega Davi, todo sujo, todo atrapalhado. Aí Deus fala, pode ungir a ele. Irmãos. Aí o olhar de Samuel fala, aí Samuel escreve. O homem, ele age, ele escolhe pelo que ele vê. A percepção do homem de realeza é pelo que ele vê. Deus sonda o coração. Porque enquanto Davi, aquele franzininho, aquele jovenzinho ali, enquanto os irmãos dele estavam ali, todos reunidos ali, Davi estava no campo, irmãos, lutando contra leão. Davi estava pastoreando o rebanho. Davi estava aprendendo a ser um pastor. Davi estava sendo preparado para receber, irmãos, esse encargo que era reinar sobre Israel. Então, irmãos, a percepção dos judeus é esse. Não, Jesus, não, isso não tem nenhuma condição de ser nosso rei. Mas, graças ao Senhor, porque eles não receberam, veio para nós. Aí nós tivemos a oportunidade de embarcar, irmãos, entrar nessa maravilhosa história. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor é maravilhoso.
O Senhor, Ele é perfeito. Ele sonda a mente, Ele sonda o coração. E com esse povo aqui, irmãos, Ele falou, ó, que povo que me dá trabalho. Realmente, irmãos, os judeus deu trabalho para o Senhor. Versículo 38 fala, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Isaías fala isso no capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? Esse quem creu em nossa pregação aqui, irmãos, aqui é uma pergunta. Aqui eu gostaria de tocar no assunto o seguinte, quem creu? Ou pregação é mensagem, ou pregação é palavra. Certo? Palavra, mensagem, significado de pregação. Se fosse na sua vida, no seu viver hoje, você faria essa pergunta, Senhor, quem creu na minha palavra? Não é palavra sua que eu estou falando, palavra que você recebe e passa. Mas em questão, irmão, também particular do nosso viver diário, a sua palavra, ela tem peso? As pessoas ao olharem, ao você falar alguma coisa, esse falar tem peso? Ou é algo assim leviano e superficial, né? Irmãos, a nossa palavra, ela precisa ter peso. Porque, irmãos, senão as pessoas vão olhar e falar assim, falando agora de Deus. 2 horas atrás, estava na turminha ali falando de coisas obscenas, falando de coisas fúteis. Você está entendendo, irmãos? As pessoas estão nos olhando. Falando de Deus agora, vá na sua rede social. Vai na rede social dele e vê o que ele fala lá. Não tem peso falar quando vai falar do Senhor, porque tem 2 falares. Aí, ou seja, não tem peso. Quando vai falar do Senhor, não tem peso, porque o outro lado, os outros falares, irmãos, condena. Entendeu? Então, irmãos, que o nosso falar possa ser um falar sério, um falar de peso. Entendeu? Por isso nós precisamos guardar o nosso coração e guardar o nosso testemunho. Para que ao você pregar o evangelho para alguém, você não tenha medo. Vergonha. Vergonha não do que você era outrora, mas vergonha talvez do que você falou com aquela pessoa ontem, ou talvez vergonha pelo que aquela pessoa ouviu você falar ontem. Porque o mundo hoje, irmãos, é cheio de escarnecedor. Certo? Então, por favor, guarde o seu coração, guarde a sua boca, para que a sua boca seja instrumento de bênção e de propagação do evangelho, e que o seu falar também tenha peso, né? Realmente, isso que ele falou, eu levo a sério. Entendeu? Porque senão, irmãos, é isso aqui que aconteceu. Quem creu em nossa pregação? Pregando o evangelho, mas alguém creu? Mas aqui também Isaías já havia profetizado isso, e tem um outro aspecto que fala, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque a pregação revela o braço do Senhor. A pregação do evangelho revela o braço do Senhor. Qual é o significado de braço no grego? Poder, força e autoridade. Então Cristo, ele é o poder, a força e a autoridade de Deus. Cristo. O evangelho de Romanos fala, o evangelho, a epístola aos Romanos fala isso. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Cristo, ele é o braço. E hoje, irmãos, Cristo está fisicamente nessa terra? Não. Quem aqui viu Cristo fisicamente hoje, levanta a mão. Ninguém viu. Mas há um braço, o braço de Deus nessa terra hoje. Quem é? A igreja. Porque a igreja é a representante legítima de Cristo na terra. Aonde a igreja pisa, o inferno tem que sair, irmãos. Onde a igreja pisa, precisa haver luz. As trevas precisam se dissipar. Porque a igreja hoje é o braço de Deus na terra. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a representante de Cristo. Abra comigo Mateus. Lembra de Mateus capítulo 16? Mateus capítulo 16.
Versículo 18 e 19 fala o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas as portas do inferno não prevalecem contra uma igreja edificada. Por isso que hoje nós estamos num processo de edificação da igreja. Então, e quando esse processo acontece, enquanto esse processo de edificação acontece, mais e mais o Senhor vai alcançando território nessa terra, mais e mais o império das trevas vai perdendo o seu domínio, mais e mais o império das trevas vai perdendo a sua autoridade, mais e mais o império das trevas vai perdendo força, e mais o reino sendo estabelecido na terra. Porque, irmãos, a igreja hoje é a detentora de toda a autoridade do céu. Aí ele fala o seguinte, olha, versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino. Então as chaves do reino estão com quem? Com a igreja. Por isso que quando fala-se de pregação do evangelho, é isso, irmãos, é sair com as chaves para abrir o reino para as pessoas. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Não é que a terra governa o céu. Não é, por exemplo, assim, ó, a igreja fala, ó, nós vamos ligar aqui agora, aí manda um recado para o céu, opa, liga aí. Não é. Porque o que a igreja liga já foi ou terá sido, veja aqui o tempo, ligado no céu. Então o céu já ligou, mas enquanto a igreja não liga na terra, não acontece. Entendeu? E Deus está falando, liga na terra, a igreja liga, o milagre acontece. Por isso que a palavra, irmãos, a palavra profética que nós recebemos, é um canal, é isso, nos mostra o que ligar e o que desligar. Por isso que as coisas estão acontecendo. Aí, o que desligares terá sido, não é isso? Terá sido desligado. Então já está tudo pronto no céu, irmão. Basta a igreja na terra corresponder ao que já foi determinado no alto. E para corresponder, nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Já falamos isso aqui no início. Você precisa estar alinhado, irmãos, com o falar de Deus, com o falar profético. Você precisa estar alinhado, irmãos, com o falar atual, acompanhando as mensagens, acompanhando o mover. Temos alguns jovens para a conferência, estão o quê? Acompanhando o mover atual. Temos mensagens domingo à noite, palavra atual, palavra, irmãos, fresca, palavra viva, operando hoje. Temos mensagens nas quintas-feiras, pelas lives no YouTube e no Instagram do Instituto Vida para Todos. Temos as conferências e aproveitar a oportunidade. Setembro vai haver a festa da colheita na estância. E a microrregião, que é a nossa microrregião, as igrejas das regiões do Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Vale do Aço já estão se reunindo para fretar o ônibus. E vagas já estão sendo estabelecidas para cada igreja. Conferência em setembro, internacional. Então, se você, irmãos, tem o sentimento, se você está queimando dentro de você, se você nunca foi numa conferência, se você foi e quer ir de novo, irmãos, coloque isso diante do Senhor. Senhor, eu quero ir. Nos procura, dê o seu nome. Ah, eu não tenho condição de pagar tudo de uma vez, irmãos. Quantas vezes está bom para você? Entendeu, irmãos? Porque é o seguinte, nós precisamos reagir, né? Reagir ao falar do Senhor. Então, que o Senhor, Ele nos dê essa visão de que conferências é salvação. Lembra a conferência do Espírito Santo? Que bênção. Até mesmo os momentos que são aparentemente difíceis se tornam festa. Não é isso? Até mesmo o momento quando você para no posto de gasolina, não tem um banheiro para ir. Se torna festa, irmãos.
Porque você está junto dos irmãos, você está junto daqueles que partiram da mesma fé, certo? Você está junto daqueles que invocam o nome do Senhor. Paulo fala isso a Timóteo. Prosseguir junto daqueles, avançar junto daqueles, andar junto daqueles que invocam o nome do Senhor, que partiram da mesma fé que você. Então, estar junto com os irmãos é salvação para nós, salvação para a igreja, salvação para as famílias e bênção, irmãos. As conferências é bênção para nós. Então, considere isso aí, tá? Conferência em setembro. Abra comigo ainda Mateus 28, capítulo 28, vendo ainda sobre a questão da autoridade. Versículo 16, fala o seguinte: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Isso aqui é antes do Senhor ser arrebatado aos céus. E quando o viram, o adoraram, mas alguns sempre têm esses. Cristo era o mesmo. Não haviam dois Cristos, não haviam três, havia um. Uns adoraram e outros duvidaram. A dúvida é uma das maiores armas que o inimigo coloca no coração do cristão. A dúvida concernente ao Senhor e concernente à palavra é uma vitória de Satanás na sua vida. Irmãos, nós precisamos crer naquilo que nós temos recebido. Cristo era o mesmo, a palavra é a mesma. Uns crendo, adoraram o Senhor ali e outros duvidaram. Será mesmo? Olha aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e... Então Cristo é o braço de Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí Cristo pega essa autoridade que foi dada para ele, ele fala para a igreja: toma, ide, portanto, pregar o evangelho. Então a igreja é a detentora da autoridade e do poder de Deus na terra, irmãos. Senhor Jesus, volta para João. E a igreja, e é pela igreja também, fala isso em Efésios, né? Efésios 3, abra rapidinho aqui, Efésios 3, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, Efésios 3, capítulo 3, versículo 10, Efésios 3, 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, para que pela igreja. Então, irmãos, o mover acontece pela igreja e na igreja. Então, por favor, não queira estar fora da igreja. Não queira estar fora da comunhão, não queira estar fora da presença do Senhor na igreja. Ah, mas eu tenho a minha comunhão com o Senhor em casa, eu oro, eu tenho o meu sim, irmãos, é o que nós devemos, isso aí é mais do que necessário para nós, uma comunhão íntima e particular, individual com o Senhor. Mas nós precisamos da experiência da comunhão coletiva. Precisamos da experiência da comunhão no corpo. Eu estou em casa, acompanho de casa, desfruto de casa, mas não está no viver, não está nas reuniões. Tem um problema aí, irmãos. Isso não é normal. Isso não é normal. Então, quando vier aquele desânimo no seu coração, não vou na reunião hoje não tem nada para fazer, não tem viagem marcada, não tem serviço para fazer, aquelas coisas todas, não tem nada programado. Mas eu não vou na reunião hoje porque eu estou com preguiça. Não vou na reunião hoje porque eu estou desanimado. Irmãos, em nome de Jesus, rejeite isso da sua vida. Que isso é o inimigo querendo te tirar da
comunhão, querendo te tirar do viver do corpo, viver saudável da igreja. Ah, esse negócio aí de reunião todo dia, esse negócio aí hoje eu não vou, aí semana que vem eu não vou, aí depois passa 2 semanas já não vou. Irmãos, pouco a pouco vai esfriando. E para você botar fogo numa pessoa que esfriou, meu irmão, é uma batalha. Haja mensagem, haja encorajamento, haja áudio, não é isso? Haja oração, irmãos. Haja joelho no chão, porque o negócio é feio. Irmãos, não saia da comunhão. Pague um preço para estar nas reuniões. Aí os irmãos aí que moram longe, né? Paga o preço, nos encoraja. Tá aí junto na comunhão, pagando um preço. Isso é ótimo, irmãos. Isso é glória para o Senhor. Isso mostra que o Senhor está vencendo. Isso mostra que o Senhor está vencendo ali. Está vencendo nas nossas casas. Porque você está aqui, você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas está onde? Na reunião da igreja. Está indo para onde? Estou indo para a reunião da igreja. Irmãos, você tem uma grande chance de ser um vencedor. Uma grande chance. Se você continuar nessa trilhada aí, e sendo simples e obediente, você será um vencedor e uma vencedora. Volta para João 12. Senhor Jesus. João 12. Versículo 39 fala: por isso não podiam crer. Crer, receber, não é isso? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda. Aí você vai falar, mas Isaías também, hein? Tudo que Isaías também profetizou essas coisas todas, irmãos. Versículo 40, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Cegou-lhes. No original grego, tuplo, que é embotar a visão. Lembra quando Paulo foi batizado em Damasco, por Ananias? O que ali fala? Caiu dos olhos de Saulo, era Saulo ainda, escamas. O que eram aquelas escamas? Era o que atrapalhava Saulo ver Cristo. Era o que atrapalhava Saulo ver a vontade de Deus. Porque aquelas escamas eram as tradições do judaísmo, eram os conceitos, eram essas escamas que estavam nos olhos de Saulo, que estavam nos olhos dos judeus da turma ali. Por isso que, vendo, cegou-lhes os olhos. Mas é interessante que o significado também de cegar-lhes, cegar, aqui cegou-lhes, no original grego é atrapalhar, assim, o discernimento mental. Então é o seguinte, quando, irmãos, o inimigo ele age, o terreno, o ambiente que ele age de uma forma livre e de uma forma solta, é na nossa mente. É na nossa mente. Porque, irmãos, a mente, tudo que você recebe passa primeiro por ela. A mente é o carro líder, o chefe. Se a sua mente libera a palavra vai para a sua emoção, eu sinto. O que é mente? O que eu penso. O que é emoção? O que eu sinto. O que é a vontade? O que eu quero. Quando a sua mente está alinhada ao Espírito, a palavra chega na sua mente, a mente libera a palavra vai para a sua emoção. Você sente. A emoção libera para a vontade, você quer. Por isso que às vezes você ouve palavra, ouve e não quer nada com Deus. Porque a sua mente não liberou a palavra. Está travada ali, ó. Sabe o que o Atmani disse uma vez, filha? Que muitos cristãos já chegam numa reunião da igreja com uma palavra preparada na sua mente.
Se for de acordo com o que eu já quero, eu recebo. Se não for, eu já tranco e bloqueio aqui. O inimigo é muito sutil, irmãos. Cegou-lhes os olhos, né? Cegou é o discernimento mental, intelecto, né? Os olhos aqui, no grego é oftalmos, de onde vem oftalmologia. Oftalmos, que é olhos não físicos, mas da mente. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes. Sabe o que é endurecer aqui no original grego? Interessante. Endurecer é trazer para o coração uma resistência a Deus e sua palavra. O coração, no grego, cárdia. Então é o seguinte, e no nosso coração também, meu tempo já acabou, irmãos, explicar isso aqui. O seu coração, ele é composto pela sua alma completa, mente, vontade e emoção. Por isso que hoje o seu coração está alegre, amanhã ele está triste. Depois de amanhã ele está alegre, depois de amanhã ele está mais ou menos. Porque a emoção, o seu coração, é a sua alma completa. O que você pensa, o que você quer e o que você sente estão no seu coração. Por isso que Jeremias fala no capítulo 17 de Jeremias, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Demasiadamente corrupto. Quem? O coração ninguém conhece. Mas Salomão escreve também em Provérbios capítulo 4, se eu não me engano, versículo 23, que de todas as coisas que deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as fontes da vida. Porque além da alma, que é enganosa, tem a outra parte que é do espírito, que é a consciência, daí provém a vida. Então, quando falou que endureceu-lhes o coração, tornar insensível, tornar calejado, tornar resistente à palavra de Deus. É isso que o inimigo tem feito, ou tem buscado fazer com muitos cristãos lá fora, ou seja, endurecer o coração. Uma vez, irmãos, que se o seu coração estiver duro para a palavra, irmãos, não tem avanço, não tem crescimento espiritual. Por isso que o nosso coração precisa estar aberto. Fala, Senhor, comigo. Eu não quero, Senhor, escolher o que o Senhor deve falar. Às vezes nós queremos escolher o que Deus precisa falar conosco, né? Não é escolher a palavra, é abrir o coração para que a palavra, Deus, ele tenha liberdade para que a palavra fale ao seu coração. Irmãos, o maior problema do homem está na mente. O maior problema do homem está no seu coração. Por isso que é uma batalha pelo seu e pelo meu coração. Isaías 6, para terminar, Isaías 6, versículo 8. Isaías 6, do 8 ao 10, fala: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de olhar para o Senhor agora e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Fala com o irmão que está ao seu lado: irmão, vamos falar, eis-me aqui, envia-me a mim? Fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai. Uma vez que você fala eis-me aqui, Deus já fala com você: opa, vai. O negócio não vai ficar parado. A vida cristã não é uma vida parada. Eis-me aqui, beleza. Aí o que o Senhor fala? Vai. Não deu nem tempo de esquentar a cadeira, irmão. O Senhor já falou: vai. E diz a este povo: ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração,
ver com os olhos, ouvir e entender com a obra completa. Aí o que fala? E se converta e seja salvo. Era isso que os judeus tanto tinham. A palavra eles não vinham, eles não ouviam e eles não compreendiam com o coração. Não foram salvos. Então, irmãos, é um processo. Olha o trabalho de Deus com o homem. Olha o trabalho de Deus que o Senhor teve conosco um dia. Porque graças ao Senhor nós passamos isso aqui, né? Eu creio que sim. Então, Mateus, rapidinho comigo. Mateus completa isso aqui, 13. Capítulo 13, versículo 14. De sorte que nele se cumpriam a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. O que o Senhor estava falando naquele momento ali? Palavra. O que eles não ouviam com o ouvido? Eles ouviam, mas não entendiam. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Coração de pedra. A semente, lembra da semente, o semeador? A semente é lançada e encontra resistência, encontra solo duro, solo rochoso, solo espinhoso. De mau grado, ouviram? O que é ouvir de mau grado? É quando a palavra está sendo falada, você fala, ixi, mas esse negócio vai terminar, não. Ixi, aí vai, fala uma coisa, fala aí, olha para um lado, olha para o outro, olha para o relógio, mas que tortura. Irmãos, receber a palavra de mau grado é quando você recebe como uma forma de tortura. Mas que tortura! Receber de mau grado? De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim. Isso aqui é o Senhor falando, viu? Versículo 16, bem-aventurado. Agora eu acredito que entre você nessa e eu nessa. Bem-aventurados, fala com o irmão que está do seu lado, irmão, bem-aventurados. Porém, os vossos olhos, porque veem, e os nossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos, irmãos, não é meia boca, não é meia boca. Quando eu falo profeta e justo aqui, meu irmão, não é qualquer pessoa do Antigo Testamento, não. Não é meia boca, não. É homens de Deus, padrão elevado de humanidade. Coloca do seu lado e fala, olha, você está numa condição melhor do que ele. Porque eles desejaram ver o que vedes, o que vocês veem hoje e não viram. E ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmãos, você é feliz por estar vendo e ouvindo o que você está vendo e ouvindo hoje. Isso precisa... Aí o Senhor falou que, olha, bem-aventurado ou feliz. Se eu e você estamos num padrão adequado de recebimento da palavra, quando a palavra chega, eu vejo, eu ouço e isso me torna alegre. Você é um cristão alegre, você é um cristão que desfruta, você é um cristão como João aqui, ó. 1 João capítulo 1 fala o seguinte, versículo 1, 1 João 1 fala o que era desde o princípio, o que temos ouvido, primeiro é ouvir. Você está ouvindo? Não é que seu ouvido físico não, você já está pensando, estou ouvindo, mas não está entendendo. É espiritual. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto. Primeiro você ouve, depois você vê, é um processo. Então primeiro você precisa ouvir a palavra, para depois você ver Cristo na palavra. Ninguém vê Cristo sem primeiro ouvir a palavra, está entendendo? Ah, eu quero ver o Cristo, quero ver o Senhor, mas ouviu a palavra? Irmãos, é uma ordem.
Não sei se você está entendendo isso aqui. A Bíblia não é por um acaso que tem uma ordem. Ouvir, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, aí você já contempla. O que você ouviu, você viu e você contemplou. Aí depois que você contempla, você faz o quê? E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Você ouve, você vê, você contempla e você apalpa. Apalpar é o último estágio de uma vida de comunhão com o Senhor. Eu não sei se você já chegou nesse nível, mas tem um momento, irmãos, que Cristo, literalmente, ele pode ser apalpado na palavra. É a mesma coisa de você estar vendo ali do seu lado, o Senhor está aqui. Você conversa com Cristo, a palavra chega a você, é uma comunhão, irmãos, tão profunda, que você está ali, você e o Senhor ali naquela comunhão, você está conversando, você está pegando, apalpando o Senhor. É tão profundo, porque passou pela sua mente liberou, já foi para o seu espírito, seu coração recebeu, e você chegou no mais profundo nível de comunhão, que é apalpar o Senhor. Toda palavra que você ouve precisa, irmãos, causar algo em você e precisa te dar uma experiência com o Senhor. Se não parou em algum estágio aí, precisa ser revisto. Como é que está a sua mente, o seu coração, a sua visão, a sua audição, como é que está a sua vida. Amanhã nós continuamos, de pé, pequenos grupos, vamos compartilhar ainda. Amém? Jesus ao Senhor.